Sou o professor Rogério e na aula de hoje nós vamos ver a crise do Brasil imperial. Esse tema normalmente é chamado de Proclamação da República. Sempre ficamos preocupados nessa aula em verificar como se deu a mudança da monarquia com a queda de Dom Pedro II e a criação do Brasil republicano que vivemos até os dias de hoje. Quais foram os fatores que levaram à crise do Brasil imperial? Os principais fatores da crise do Brasil imperial foram, portanto, os seguintes: o fortalecimento da aristocracia cafeeira do Oeste paulista, o crescimento das camadas médias urbanas, as questões religiosa e militar, e os movimentos abolicionista e republicano. Vamos ver agora cada um desses fatores que permitam que compreendamos todo o processo que levou à queda de Dom Pedro II. Só localizando no tempo e no espaço, Dom Pedro II governou durante o segundo reinado, entre 1840 e foi derrubado em 1889 com a proclamação da República. Gostaria que prestassem bastante atenção às perdas de apoio que Dom Pedro II vai ter durante esse processo, durante esses fatores que nós vamos estudar agora. O primeiro fator que vamos estudar da crise da monarquia foi o fortalecimento econômico dos cafeicultores paulistas. Você já deve ter visto na aula de café que o café no Brasil rumou do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, para o Oeste paulista, em São Paulo. E você deve ter estudado também que há uma grande diferença de uma região para outra. Vamos lembrar? Que diferença é esta? No Oeste paulista, diferentemente do Vale do Paraíba, foi uma região mais modernizante. O Vale do Paraíba usou mão de obra escrava, enquanto o Oeste paulista usou o trabalho imigrante. Em São Paulo, o cafeicultor foi enriquecendo, porém, não havia o mesmo prestígio político proporcional à sua riqueza. Em outras palavras, o cafeicultor paulista era muito rico, mas não tinha o poder político necessário para fazer as modernizações que permitissem que ele tivesse mais lucro. Você deve estar perguntando, mas professor, por que ele, apesar de rico, não tinha poder político? É fácil de entender. Boa parte dos políticos vinham da chamada aristocracia tradicional, vinham dos latifundiários escravistas. Vinham da onde, então? Vinham do Nordeste brasileiro ou vinham ainda do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro? Como fazer, então, para que o cafeicultor pudesse conciliar a sua riqueza com o poder político? Você já deve estar percebendo. Se sou rico e não tenho poder político, é porque alguém me atrapalha, pensaram os cafeicultores paulistas. E quem seria esse alguém? Quem? Quem é que está atrapalhando o cafeicultor de ter mais poder político? Dom Pedro II, o imperador. E você deve ter se perguntado ainda há pouco quando eu falei, e que modernizações são essas que o cafeicultor precisa para ter mais lucro? Ele precisa investir na estrada de ferro. A estrada de ferro vai escoar a produção do interior de São Paulo, do Oeste paulista, até o Porto de Santos. Quanto mais rápido o escoamento, mais rápida a venda e maiores serão os lucros. Esse cafeicultor paulista, ele começa também a ter uma vida mais urbana, ter uma casa na fazenda e ter uma casa na cidade. Ele passa a querer que as cidades no Brasil lembrem as cidades europeias. Enfim, modernizar o Brasil, você já deve estar percebendo. Modernizar o Brasil é mudar o governo. Modernizar o Brasil é acabar com a escravidão. Estou encaminhando o teu pensamento para deduzir que esse cafeicultor paulista passa a defender duas ideias: o abolicionismo e a república. O segundo fator foi o crescimento das camadas médias urbanas.
Por camadas médias urbanas, entendemos aquelas pessoas que não são nem os ricos, nem os miseráveis. Quais seriam as camadas médias urbanas do Brasil naquela época? Nós tínhamos os oficiais militares, nós tínhamos os profissionais liberais, como médicos, engenheiros, advogados, professores, tínhamos funcionários públicos, pequenos comerciantes e industriais que começaram a gostar da ideia de modernização. E acabamos de ver que modernizar, naquele momento, segunda metade do século XIX, seria justamente investir em abolicionismo e proclamação da República. O que foi a questão religiosa? Quando pensamos em religião, aqui no Brasil do século XIX, você tem que pensar na Igreja Católica. E é importante observar o eixo desse terceiro fator, que é a perda do apoio do clero. Dom Pedro II se aborreceu com o clero, se estressou com o clero, devido a uma bula papal. O que é uma bula papal? É uma ordem enviada pelo Papa que tem que ser aceito por todos os católicos do mundo. Só que no Brasil a coisa era um pouco diferente. A Constituição de 1824 dava poderes aos imperadores brasileiros sobre o clero. Esses poderes eram chamados de padroado e beneplácito. O que significam cada um deles? Padroado é o poder que o imperador tinha de escolher representantes do alto clero, como, por exemplo, os bispos. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro, o Estado, pagava um salário ao clero brasileiro, de forma que o Estado tinha poder sobre o clero. O beneplácito significava que as ordens do Papa só seriam aceitas no Brasil com o consentimento do imperador, na época, Dom Pedro II. E qual foi a questão? Em 1864, o Papa Pio IX lançou a bula Syllabus, o qual proibia a presença de representantes do clero na maçonaria. No Brasil, a maçonaria era muito influente, tendo muitos representantes da vida política e religiosa. Você deve estar se perguntando, e o que é a maçonaria? A maçonaria é uma instituição filosófica baseada nos princípios da Revolução Francesa e que muito participou dos processos de transformação, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, esteve presente também no momento da proclamação da República Brasileira. O Dom Pedro II ficou numa situação complicada. Por quê? Se aceita a ordem do Papa, desagrada um monte de amigos dele. Então, ele decidiu não aceitar que a bula fosse cumprida no Brasil. Portanto, os elementos do clero brasileiro que pertencessem à maçonaria não teriam que se afastar. O problema é que 2 bispos no Brasil resolveram acatar a ordem do Papa. Um bispo de Olinda e o outro bispo de Belém. Ao agir contra a ordem do imperador, eles foram afastados das suas funções e foram presos. Mesmo que Pedro II, 2 anos depois, tenha voltado atrás na ideia da prisão, ele perdeu o apoio do clero nessa questão. Além da questão religiosa, tivemos também a questão militar. O que foi a questão militar? Foi o estresse do imperador Pedro II com os militares. Percebam que é bem fácil de compreender o raciocínio. Você já deve estar ansioso se perguntando, e por que o imperador se aborreceu com os militares? O estopim desse problema foi o momento em que os militares fortalecidos pós-Guerra do Paraguai, e você já estudou a Guerra do Paraguai, ela ocorreu entre 1865 e 1870, portanto, segunda metade do século XIX, os militares fortalecidos não são muito respeitados pelo governo naquela época. O Brasil, nesse momento, ele tem uma força paramilitar chamada Guarda Nacional. E o imperador não investe muito no exército. O estopim se dá
quando o imperador proíbe os militares de expressarem opiniões públicas. É aquilo que a gente chama de censura. Um tenente-coronel chamado Sena Madureira, ele fez uma crítica pública na imprensa em relação à promessa de Montepio, que não era bem cumprida. Montepio é uma palavra antiga, a maioria de vocês nunca deve ter ouvido falar. É a mesma coisa que pensão. Havia uma promessa de se pagar a pensão feita antes da guerra. Só que depois da guerra, o Brasil em crise econômica, o imperador não cumpriu a promessa e os militares criticaram. Com base em que os militares também começam a formular essas críticas? É importante perceber que, no meio dos militares, junto aos oficiais, se destacava uma ideologia chamada de positivismo. O positivismo é uma ideologia, um conjunto de ideias que tem no francês Auguste Comte, o grande representante. E aqui no Brasil, Benjamin Constant era o grande símbolo. E quais são as principais ideias do positivismo? Eles eram defensores da modernização, da ciência e da industrialização. Nós acabamos de ver, ainda há pouco, que modernizar era proclamar a República. Portanto, já percebemos que os militares, os positivistas, se encaminharam então para o movimento republicano. O próximo fator é o movimento abolicionista. Vamos ver quais são os fatores que levaram ao abolicionismo no Brasil. O interesse inglês na ampliação dos mercados consumidores. A Inglaterra, que havia sido uma grande traficante de escravos antes do século XIX, no século XIX, com um processo de industrialização muito fortalecido, ela buscava mercados consumidores. Daí a ideia de libertar o escravo e transformá-lo em assalariado. Não pense que o assalariado não consome. Por menor que seja o salário, ele teria que comprar um par de sapatos, uma calça, uma blusa, que viriam, adivinha de onde? Da Inglaterra. Apoio dos militares, dos cafeicultores paulistas e das camadas médias urbanas. Já vimos que modernizar era fazer a abolição e a proclamação da República. Participação do negro na Guerra do Paraguai. A presença dos negros na frente de batalha fez com que brancos e negros convivessem juntos na guerra, convivessem em nosso exército. O negro volta, apesar de visto socialmente como inferior, ele volta como herói de guerra, trazendo respeito por setores ligados às camadas médias urbanas. A ação de instituições anti-escravistas, como os Caifases, liderados por Antônio Bento, que estimulavam as fugas e revoltas dos negros. O grupo dos Caifases atuava junto a fazendas, libertando negros e ajudando na formação de quilombos, núcleos no quais os negros pudessem viver em liberdade. As leis abolicionistas foram as seguintes. Em 1850, saiu a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil. As leis abolicionistas, elas têm que ser vistas como uma espécie de abolição lenta, gradual e segura. Uma abolição que não trouxesse muitos problemas para os latifundiários brasileiros. Não podemos esquecer que os latifundiários ainda permaneciam no poder. Os partidos liberal e conservador eram ainda muito fortes no Brasil. Para atender essa sugestão, em 1871, saiu a Lei do Ventre Livre, libertando os filhos de escravos nascidos no Brasil. A lei era quase uma piada. Por quê? O filho de escravo seria nascido e criado na senzala, junto com a sua família. Para comer, ele provavelmente teria que trabalhar. Você percebe que, no fundo, as pessoas continuavam ainda quase escravos. Em 1885, saiu a terceira lei abolicionista, a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida, ou melhor conhecida, como a Lei dos Sexagenários.
Outra piada. Por quê? Libertava escravos com mais de 65 anos de idade. Naquela época, a estimativa de vida das pessoas do branco era muito baixa. Girava em torno de 40, não chegava a 50 anos de idade. Imagine um escravo com 65 anos de idade. Não eram muitos. E os que existiam já estavam tão cansados, tão debilitados, que alguns consideraram quase que um favor para os senhores escravocratas. Até que, finalmente, em 1888, a princesa Isabel, no momento de viagem do imperador Dom Pedro II, assina a chamada Lei Áurea, que libertou os escravos no Brasil. A Lei Áurea gerou os republicanos do 13 de maio. Quem seriam essas pessoas? Eram os latifundiários que ainda apoiavam a monarquia por causa da escravidão, que após o 13 de maio, após a Lei Áurea, não tinham mais a necessidade de apoiar o governo. E a vida dos ex-escravos? Livres do açoite da senzala, presos na miséria da favela. A Escola de Samba Mangueira, no Rio de Janeiro, em 1988, no centenário da Lei Áurea, trouxe essa frase que sintetiza a vida do ex-escravo. Livres da senzala, presos na favela. Traduzindo, o escravo, o ex-escravo, o negro, não foi inserido no mercado de trabalho, acabou se tornando um subempregado ou um desempregado, contribuindo no processo de favelização do nosso país. O movimento republicano foi o último fator que fechou de vez o processo de crise da monarquia. O movimento republicano tem como seu marco 1870, quando é lançado um manifesto no Rio de Janeiro. Trazia os seguintes pontos: extinção do Senado vitalício, do Conselho de Estado e do Poder Moderador, separação entre Igreja e Estado, eleições diretas, proclamação da República. O segundo momento do movimento republicano foi a fundação do PRP, o Partido Republicano Paulista, em 1873. Observemos que, nesse momento, o Manifesto Republicano no Rio e o PRP em São Paulo estariam fundindo os interesses dos setores modernizantes. Temos que lembrar que setores são esses. Você não esqueceu. Quem são eles? Os cafeicultores paulistas, os militares e as camadas médias urbanas. Chegamos em 1889, o ano da proclamação da República. Nesse ano, Dom Pedro II ainda tentou demonstrar modernizante com um gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto. Esse gabinete propôs algumas mudanças que pudessem atender os anseios de alguns setores, como os cafeicultores paulistas, por exemplo. Uma das ideias modernizantes seria a extinção do Senado vitalício. Você sabe o que é um Senado vitalício? Vitalício quer dizer por toda a vida. Significa que os senadores no Brasil eram escolhidos pelo imperador e ficavam até morrer. A sugestão agora é que os senadores fossem votados. Uma outra ideia, para agradar também aos paulistas, era a transformação das províncias em estados. Daria, assim, um ar de república numa monarquia. Mas nada disso adiantou muito. Por quê? Porque a proposta não foi bem aceita na Câmara Brasileira. Os deputados brasileiros, os senadores brasileiros, eram ainda de maioria conservadora e perceberam naquela modernização uma possibilidade de prejudicar os interesses deles. O que esses caras fizeram? Vetaram a reforma de Ouro Preto. Sem essa reforma, o imperador ficou sem nada para oferecer aos setores modernizantes. Bem, você já deve estar percebendo
que caminhamos para a queda de Pedro II. Sem apoio dos principais setores, sem conseguir aprovar as reformas modernizantes, ele caminhou para uma gradual queda. E o símbolo, o último momento dessa queda é o baile da Ilha Fiscal, ocorrido em 9 de novembro de 1889. Esse baile, feito em homenagem a oficiais chilenos, foi também uma grande comemoração. Foi convidada toda a corte. As pessoas mais ilustres compareceram. E o mais interessante é, o que Pedro II estaria comemorando? Para alguns, é considerado quase que uma despedida, visto que, menos de uma semana depois, a monarquia brasileira iria cair. Então vieram os boatos. Para acelerar o processo de queda da monarquia, militares de alta patente começaram a circular informações de que Dom Pedro II, o imperador, iria punir, prender oficiais, como, por exemplo, Benjamin Constant. Já vimos que Benjamin Constant foi o grande líder do positivismo. Quando essa informação chegou ao Marechal Deodoro da Fonseca, ele, um dos principais líderes do exército brasileiro, teve que tomar a frente do movimento. Teve que tomar a frente, você deve estar pensando. Deodoro da Fonseca, apesar de restrições com a monarquia, ele ainda não era um fervoroso defensor da República. Ele ainda pensava, Pedro II já estava com idade avançada, talvez pudesse esperar mais um pouco, mas os boatos foram fundamentais nesse momento. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando os oficiais e as tropas do Exército Brasileiro, derrubaram o gabinete do Visconde de Ouro Preto e, consequentemente, derrubaram a monarquia brasileira. E o povo? E o povo assistiu bestializado. Vamos agora às dicas de estudo. Minha dica de estudo para a aula de hoje é que você fique atento às camadas sociais que participaram do processo de enfraquecimento do imperador Dom Pedro II. Você tem que perceber que, gradativamente, ele perdeu o apoio dos cafeicultores paulistas, das camadas médias urbanas, do clero, dos militares e, por último, dos republicanos do 13 de maio, os latifundiários tradicionais. Perceba também que o povo não participou desse processo, portanto, é um processo elitista. Pessoal, por hoje é só, bons estudos e até a próxima. O tema da aula de hoje foi a crise do Brasil imperial. Vimos o fortalecimento econômico dos cafeicultores paulistas. Também percebemos as camadas médias urbanas crescendo. Estudamos a questão religiosa e militar e os movimentos abolicionista e republicano dando um golpe na monarquia brasileira. Dom Pedro II caiu através da proclamação da República. Bons estudos! Caro colega, acabamos de ver a crise do Brasil imperial. Normalmente, quando damos essa aula, existe aquela preocupação de ter muitas informações a serem passadas para os alunos e a dúvida se eles vão conseguir compreender ou não. Percebam que o raciocínio que eu usei o tempo todo foi de demonstrar a participação das camadas sociais e, ao mesmo tempo, deixar o aluno perceber que o povo não participa em nenhum momento. Se o aluno usar desse raciocínio, será possível que ele, através da compreensão, consiga lembrar, memorizar
as principais características que levaram à crise do Brasil imperial e à proclamação da República. Boa aula! O crescimento das camadas médias urbanas, as questões religiosa e militar, e os movimentos abolicionista e republicano. Vamos ver agora cada um desses fatores que permitam que compreendamos todo o processo que levou à queda de Dom Pedro II. Só localizando no tempo e no espaço, Dom Pedro II governou durante o segundo reinado, entre 1840 e foi derrubado em 1889 com a proclamação da República. Gostaria que prestassem bastante atenção às perdas de apoio que Dom Pedro II vai ter durante esse processo, durante esses fatores que nós vamos estudar agora. O primeiro fator que vamos estudar da crise da monarquia foi o fortalecimento econômico dos cafeicultores paulistas. Você já deve ter visto na aula de café que o café no Brasil rumou do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, para o Oeste Paulista, em São Paulo. E você deve ter estudado também que há uma grande diferença de uma região para outra. Vamos lembrar? Que diferença é esta? No Oeste Paulista, diferentemente do Vale do Paraíba, foi uma região mais modernizante. O Vale do Paraíba usou mão de obra escrava, enquanto o Oeste Paulista usou o trabalho imigrante. Em São Paulo, o cafeicultor foi enriquecendo. Sou o professor Rogério e na aula de hoje nós vamos ver a crise do Brasil imperial. Esse tema normalmente é chamado de proclamação da República. Sempre ficamos preocupados nessa aula em verificar como se deu a mudança da monarquia com a queda de Dom Pedro II e a criação do Brasil republicano que vivemos até os dias de hoje. Quais foram os fatores que levaram à crise do Brasil imperial? Os principais fatores da crise do Brasil imperial foram, portanto, os seguintes: o fortalecimento da aristocracia cafeeira do Oeste Paulista. Porém, não havia o mesmo prestígio político proporcional à sua riqueza. Em outras palavras, o cafeicultor paulista era muito rico, mas não tinha o poder político necessário para fazer as modernizações que permitissem que ele tivesse mais lucro. Você deve estar perguntando, mas professor, por que ele, apesar de rico, não tinha poder político? É fácil de entender. Boa parte dos políticos vinham da chamada aristocracia tradicional, vinham dos latifundiários escravistas. Vinham da onde, então? Vinham do Nordeste brasileiro ou vinham ainda do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro.